Regimento interno do TRT do Pará. Paramos no artigo 227. Distribuído o feito e despachada a petição inicial, o relator mandará ouvir a autoridade coatora, mediante ofício, acompanhado da segunda via da petição, instruída com as cópias dos documentos, a fim de que preste informações no prazo de 10 dias, podendo, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência da autoridade, inclusive correio eletrônico. Parágrafo 1. O relator ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos para que querendo ingresse no feito. Parágrafo 2. Quando a autoridade apontada como coatora for o próprio tribunal, a seção especializada, o presidente, os juízes de primeiro e segundo graus, o relator, encaminhará os autos a este, que deverá prestar as informações pertinentes, acompanhadas das peças que julgar necessárias, e a seguir mandará ouvir o Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Parágrafo 3. O litisconsorte passivo necessário deverá ser intimado para manifestar-se no prazo de 10 dias e o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Parágrafo 4. A secretaria do órgão julgador juntará aos autos cópia autenticada de ofício de que trata o caput deste artigo, bem como a prova de entrega ao destinatário. Parágrafo 5. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar, caberá agravo regimental para a turma do Tribunal Regional do Trabalho no prazo de 8 dias. Artigo 228. Se o relator entender relevante e fundado o pedido do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida, poderá ordenar a respectiva suspensão liminar até o julgamento. Parágrafo 1. Deferida a liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Parágrafo 2. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem. Artigo 229. Transcorrido o prazo de 10 dias do pedido de informação e ouvido o Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias, os autos serão conclusos com ou sem parecer ministerial ao relator que pedirá dia para julgamento, o qual deverá ser necessariamente proferido em 30 dias. Artigo 229-A. Concedido o mandado, o relator transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor do acórdão à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Artigo 229-B. Quando a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e a economias públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo regimental sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Parágrafo 1. A interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. Parágrafo 2. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Parágrafo 3. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento
do pedido original. Capítulo 8 do habeas corpus. Artigo 230. A petição de habeas corpus, logo que protocolada, será encaminhada ao serviço processual que a autuará de imediato enviando os autos à Secretaria do Pleno para distribuição. Artigo 231. Se a petição se revestir dos requisitos legais, o relator, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora no prazo que assinar informações escritas. Faltando qualquer daqueles requisitos, o relator mandará que sejam preenchidos logo que lhe tenha sido apresentada a petição no prazo de 2 dias. Parágrafo único. Se o relator entender que o pedido deva ser indeferido liminarmente, levará a petição ao conhecimento da sessão especializada em sua primeira sessão, independentemente do pedido de informações. Artigo 232. Será sempre concedida a vista dos autos ao Ministério Público do Trabalho pelo prazo de 2 dias, depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora. Artigo 233. Recebidas as informações, se não dispensadas, ouvido o Ministério Público, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. No julgamento do habeas corpus, proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 234. A decisão concessiva de habeas corpus será imediatamente comunicada a quem couber cumpri-la. Artigo 665 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da remessa ulterior de cópia autenticada do acórdão. Parágrafo 1. A ordem de habeas corpus, lavrada e assinada pelo relator ou pelo presidente do órgão julgador, será comunicada ao detentor de carcereiro ou à autoridade que estiver exercendo ou ameaçar exercer o constrangimento ilegal. Parágrafo 2. Se a ordem do habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto, assinado pelo relator ou pelo presidente do órgão julgador. Artigo 235. Havendo desobediência ou retardamento no cumprimento da ordem de habeas corpus, o presidente do tribunal expedirá mandado de prisão contra o desobediente e oficiará ao Ministério Público a fim de que promova a ação penal. Capítulo 9 do desaforamento. Artigo 236. Sempre que uma vara do trabalho ou juizado de direito com jurisdição trabalhista se registrarem impedimentos ou situações que obstem o andamento do feito, quer pela falta de juiz titular ou substituto ou juiz da comarca, a requerimento de qualquer das partes ou mediante solicitação do juiz, poderá o tribunal desaforar o processo para a vara ou comarca mais próxima, onde não subsistam esses motivos. Artigo 237. Recebido o requerimento ou solicitação, o presidente do tribunal determinará as providências necessárias à comprovação dos motivos alegados e, a seguir, mandará o processo ao Ministério Público do Trabalho. Artigo 238. Devolvidos os autos pelo Ministério Público, o presidente submeterá o pedido ou solicitação de desaforamento ao tribunal. Parágrafo único. A decisão a respeito do pedido ou solicitação de desaforamento constará apenas de ata, não se fazendo necessária a lavratura do acórdão. Capítulo 10. Da restauração de autos. Artigo 239. A restauração de autos far-se-á ex officio ou mediante petição de qualquer das partes ao presidente do tribunal, distribuída sempre que possível ao relator que neles tiver funcionado. Artigo 240. A restauração será feita na forma da legislação processual civil, no que for aplicável. Capítulo 11. Da requisição de pagamento. Artigo 241. Os precatórios, requisitórios relativos às importâncias devidas pela Fazenda Pública Federal, estadual ou municipal, suas autarquias e fundações públicas, bem como as requisições de pequeno valor federais, por força de decisões judiciais transitadas em julgado, serão expedidos pelo juízo da execução e dirigidos ao presidente do tribunal para processamento. Parágrafo 1. Apenas as requisições de pequeno valor devidas pela União administrarão direta e indireta. Parágrafo 1. Apenas as requisições de pequeno valor devidas pela União, administração direta e indireta, serão expedidas pelo juízo da execução e dirigidas ao presidente do tribunal para processamento.
Artigo 242. O precatório requisitório deverá ser expedido nos autos principais via sistema eletrônico e, após ser assinado pelo juízo da execução, encaminhado à divisão de precatórios para análise prévia dos requisitos formais. Em seguida, será decidido pelo presidente do tribunal. Artigo 243. O presidente do tribunal, caso o precatório requisitório ou a requisição de pequeno valor federal esteja legal e formalmente regular, determinará a autuação da requisição de pagamento, deferindo-a, podendo inclusive corrigir de ofício inexatidão material, notificando as partes. Parágrafo 1. Considera-se inexatidão material, para os fins deste artigo, exclusivamente quaisquer erros no preenchimento de dados incertos no precatório, requisitório, requisição de pequeno valor federal, desde que não promova alteração na qualificação das partes e nos limites da condenação transitada em julgado e cuja comprovação seja possível por outros documentos constantes dos autos. Parágrafo 2. Havendo qualquer irregularidade legal ou formal, o presidente do tribunal determinará a remessa dos autos à vara do trabalho de origem para o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias. Parágrafo 3. Em qualquer caso, da decisão proferida pelo presidente do tribunal, caberá agravo regimental, assegurado o direito da parte contrária de apresentar contrarrazões.